Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na Palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida, e nós como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo, e a palavra de Deus mais do que nunca tem sido combatida, e alguns até teólogos e pastores dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo, e como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Essa igreja, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Eles foram encarcerados, tantas situações que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo.
queria ver a bravura dos santos em plena arena. Imagina isso, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Eles louvavam em meio aos fogos, sobre o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. Diga isso, é um exemplo. Verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a Olá, paz do Senhor, espero que todos estejam bem, obrigado por estar acompanhando, curta, compartilhe aí o nosso programa Conectados com a Palavra, e nós estamos dentro de uma série sobre o tema como viver os valores do reino de Deus, né? É uma pergunta importante para nós, para que a gente consiga se enquadrar dentro dessa proposta do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no nosso 6º episódio. Já estamos aí no 6º episódio. Vamos falar sobre um tema talvez muitas vezes mal compreendido, né? Mas que é de extremamente importante, principalmente para a época que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre mansidão. No Novo Testamento, a palavra mansidão traduz alguns termos gregos, né, dos quais podemos citar praotes e o adjetivo praos. O significado básico é de ser suave, ser meigo e ser paciente, referindo-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas que expressam a gentileza, ou seja, está também ligada à cortesia, consideração pelo próximo e a modéstia. Ou seja, é uma virtude imprescindível para o nosso convívio, né? Além de fazer um bem para nós, para os nossos relacionamentos também é extremamente salutar. E é interessante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, o verso 22 e o 23, mas no verso 23 especificamente, ele fala sobre esse fruto, né? Fruto do Espírito, né? E na nossa versão aqui, NVI, ele diz assim: mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Ou seja, não existe nenhuma lei, né? Não existe nenhuma penalidade, não existe nenhuma punição que seja contra a mansidão e o domínio próprio. Então, é um fruto do Espírito, né? É algo que o próprio Espírito trabalha na nossa vida, né? Nós como pessoas, como homens, seres humanos pecadores, né? Que fomos degenerados por causa do pecado, o Espírito Santo, né? Ele trabalha em nós, nos regenerando. Foi um tema que nós abordamos aqui em episódios anteriores. Ele vai regenerando, ele vai nos reconstruindo, né? Porque Deus criou o ser humano pleno, né? O homem
pleno. Não havia no homem maldade, não havia no homem deficiência, né? Não havia no homem pecado, né? E pecado é errar o alvo. Toda vez que nós erramos o alvo, nós pecamos. Então Deus trabalha em nós, trabalha no nosso caráter, na nossa vida, nos enchendo de valores e de virtudes. E a mansidão é um valor muito importante e que não é sinônimo de ser passivo, de ser bobão, mas é algo que traz para nós assim, uma capacidade interior, né, de poder viver uma vida com qualidade, né, uma vida conforme Jesus ensinou, uma vida com abundância, né? Muitas vezes nós entendemos assim, vida com abundância, nós pensamos, ligamos diretamente com a questão material, com a questão de posses, né? Mas a vida com abundância é ter nossa vida transformada, nosso caráter transformado e responder aos problemas da vida, às pressões, às dificuldades de uma forma muito, poderia dizer, de uma forma de não se desesperar, né? De não se entregar ao desespero, à desesperança, mas de ter mansidão, né? Porque a mansidão ela vai precisar ser exercida, não em pastos verdejantes, mas ela vai precisar ser exercida num campo de dificuldade, de desafios, de afrontas, né? Nesse campo que a mansidão ela precisa ser exercitada. E olhando um pouquinho lá para o Antigo Testamento, né? Nós olhamos lá em Números 12, 3, né? Um personagem que tem muito a nos ensinar. Números 12, 3 fala sobre Moisés, né? Ora, Moisés era um homem muito paciente, em outras traduções, um homem muito manso, né? Diz em outras traduções que Moisés é considerado o homem mais manso da terra, olha lá, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, eu olho para a vida de Moisés, e principalmente como pastor, como líder, um homem incrível, né? Um homem chamado por Deus, porque, meu Deus, um povo igual aquele, rebelde, ingrato, né? Um povo que deu muitos problemas para Moisés, um povo que vivia murmurando, um povo que facilmente se entregava à idolatria, né? Quando Moisés desce do monte, o povo está lá adorando o bezerro de ouro, um povo que recebia maná do céu, que recebia água que saía da rocha, que Deus cuidou de uma forma sobrenatural. Uma hora eles querem comer carne, enfim, a murmuração deles deixava Deus indignado. Uma hora as serpentes vão lá e começam a picar eles por causa da sua murmuração contra Deus e contra Moisés, e Deus vai lá, propicia para eles um escape, né? Uma serpente de bronze. Se eles olhassem para ela, eles seriam salvos. Imagina um homem tirar um povo desse do Egito e levar para a Terra Prometida, se eu não me engano, 40 anos ali de peregrinação, de muito desafio, de muita luta. E aí ele tem os da família de Coré que se rebela contra ele, enfim, as pessoas que foram para ajudar ele, principalmente seu irmão Arão, né, o responsável ali pelo bezerro de ouro. Então Moisés precisou de ter muita mansidão para, como diz hoje, né, para não surtar ali, né, e para não desistir dessa empreitada, dessa missão tão árdua que era tirar aquele povo da escravidão e levar eles para uma terra que manava leite e mel, conforme prometido ao patriarca, aos seus antepassados.
Então Moisés ele precisou de muita mansidão mesmo para poder julgar, advogar as causas do povo, para poder ter ali clareza, para poder ouvir a voz de Deus, para poder receber instrução de Deus, para receber ali poder de Deus, para doutrinar aquele povo e conduzir aquele povo à terra prometida. Então Moisés, quando eu olho para Moisés, eu vejo nele essa virtude bem notável, bem perceptível, e que possamos aprender com esse legislador, com esse libertador de Israel, com esse homem que Deus chamou para poder fazer algo tão nobre e tão importante. Então, sempre que Deus nos dá uma missão, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar talento, mas só talento não é possível. Nós precisamos também do fruto do Espírito, que é mansidão, e precisamos aí de muita virtude para poder caminhar. Amém? E eu aprendo também aqui no Novo Testamento com Jesus, né? Jesus lá no Evangelho segundo Mateus escreve, no capítulo 11, versículo 29, né? Jesus disse assim, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É interessante observar que Jesus está dizendo assim que aprendam de mim, pois sou, né? Ele não está dizendo assim, aprendam ser humilde e manso de coração. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou para vocês um modelo, uma referência de humildade e mansidão. E, consequentemente, né, aprender com Jesus, ser manso, né, que é o tema da nossa reflexão, consequentemente vai trazer descanso para a nossa alma, pois ele está dizendo que o jugo dele, o fardo dele é leve. Ou seja, Jesus está dizendo, aprendam comigo. Se vocês querem descanso, se vocês querem um fardo leve para poder carregar, porque todos nós nessa vida carregamos fardos, né? Carregamos jugo. Então Jesus faz-nos convite para poder nos submeter ao seu jugo, né? E quando nós olhamos essa palavra jugo, né? Todos nós sabemos que era uma metáfora aqui, que Jesus está usando uma analogia, porque naquela época era muito comum, né? Essa linguagem, né? Era uma linguagem conhecida, muito conhecida, né? Nós hoje que somos aqui, moramos na metrópole, moramos aqui, nós não temos muitas vezes essa familiaridade com essa palavra, mas jugo era algo que era colocado nos bois, né? Para que eles pudessem arar a terra, para que eles pudessem puxar junto. Então Jesus está dizendo, olha, o meu jugo, né? Ou seja, ele está falando sobre os seus ensinos, né? Sobre a carga dos seus ensinos, ele é muito leve e é suave, e ele nos propõe aqui a aprender com ele, a ser manso e humilde de coração, porque isso vai trazer descanso para a alma. E é interessante que muitas vezes a nossa alma está muito aflita, né? Muito desesperada, e nós pensamos que se eu resolver tal problema, se eu resolver tal dificuldade, então eu vou ter descanso, ou eu vou me acalmar, eu vou ficar mais manso, vou ficar mais tranquilo, e o motivo da minha irritação, da minha ignorância, do meu desespero, do meu revide, da minha vingança, é a circunstância que eu estou vivendo, e quando essa circunstância for solucionada, eu vou
eu vou ficar manso, né? Mas não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que essa é uma virtude, algo que está dentro de mim, esse fruto do Espírito, essa virtude de ser manso, ela vai ser aplicável, perceptível e vivida em momentos de muita dificuldade, de contrariedade, de desafio. Então eu vou precisar exercer isso. E isso vai trazer para nós, conforme aqui o texto, um descanso muito grande, né? Então o problema está lá e você não está desesperado, você não está irritado, você não está descontrolado, mas você continua mantendo a sua mansidão, né? E isso também é importante a gente linkar, né, com o que Jesus disse, que nós somos ovelha, e a ovelha é um animal muito dócil, muito manso, porque a gente tem a certeza que o nosso pastor está cuidando, está nos protegendo dos lobos, está providenciando o nosso descanso, está providenciando o nosso alimento, está providenciando a saciedade da nossa sede, enfim, Jesus está cuidando de tudo. Então nós precisamos aprender com Jesus, né? Jesus também teve momentos difíceis, né, delicados, no convívio com os religiosos, no convívio com os seus discípulos, né? Talvez se nós estivéssemos discipulando aquela galera, nós tínhamos dispensado todo mundo, né? Mas Jesus teve mansidão, Jesus foi paciente, meigo, né? Foi suave. Jesus tinha muita paciência, né? Para explicar, para fazê-los entender. Jesus tinha muita mansidão para entender os seus erros, né? Os seus equívocos, a sua falta de fé, aquilo que os discípulos faziam que estavam totalmente contrário ao seu plano. Então, eu quero, nessa reflexão, parece assim um desafio muito, num mundo tão agitado, num mundo tão confuso, né? De um mundo de tanto ódio, de tanta polarização, né? De tanta guerra, né? Nós termos mansidão é algo, assim, é uma característica impressionante, é um selo do Espírito, é algo que nos diferencia e faz com que a gente salte na frente, né? Que a gente, no mundo tão, tão louco, a gente possa viver isso e a gente pode pensar, poxa, como ser manso num mundo desse, né? É possível se a gente tem o fruto do Espírito e se a gente olhar para a vida de Jesus e aprender com ele, porque ele foi manso, né? Porque se fosse outro no lugar de Jesus, né, já tinha mandado matar um monte de gente ali, mas Jesus foi muito paciente. Até mesmo com os religiosos que chamavam ele até de Beelzebu, né? Ele não revidava no mesmo nível, né? Mas Jesus, impressionante como ele respondia com muita lucidez, com muita propriedade, com muita graça de Deus, né? Todas as suas afrontas, toda palavra de maldade, de todo insulto, né? Até mesmo ali na cruz, né? Quando ele está passando ali por aquela dor, por aquele suplício, e ele diz: "Oh, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem", né? É uma característica importantíssima de quem é manso, né? E mesmo ali na cruz, o ladrão, um está falando com ele está pregando ali na cruz, um é salvo, o outro é condenado um é salvo por causa da fé e o outro é condenado por causa da sua própria incredulidade. E eu quero
refletir com você e perguntar, e aí, né? É possível sim, irmão, ser manso, não perder o controle, não se desesperar, mas ter mansidão. E quando nós temos essa virtude, esse fruto, a gente consegue ter muita lucidez, muita clareza para a tomada de decisão. Então, muitas pessoas têm se divorciado, muitas pessoas têm perdido amizades, emprego, porque não tem essa virtude, não tem esse fruto do Espírito chamado mansidão, né? Vive em guerra, vive em agonia. Então, vamos então, para a gente poder viver o reino de Deus, para a gente poder se relacionar, para a gente poder ser conhecido como filho de Deus, né? A gente ter essa condição, né? De que quando alguém nos ofender, a gente não retribuir, a gente não ser vingativo. E é o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, orar pelos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de... Essa é uma característica de quem é manso, desse que tem esse fruto do Espírito na sua vida. Amém? Então, vamos aí aprender com Moisés, uma referência aí do Antigo Testamento. Depois, se você tiver aí a disponibilidade e o desejo de conhecer a história de Moisés, né? Você, principalmente ali no Êxodo, né? Nós vamos olhar ali uma boa parte aí da sua trajetória, da sua experiência com Deus, do seu chamado. Até mesmo para sair do Egito, ele precisou ser muito manso, né? Teve que ter 10 pragas, teve que ter todo um processo. Então, a mansidão também faz a gente viver o processo, esperar o processo, para que a gente não seja precipitado. E aí, Jesus, que é a nossa maior referência, né? Como ele lidava com essas situações, né? Como ele lidava com o povo, como ele lidava com os discípulos, como ele lidava com situações bastante embaraçosas e difíceis. Jesus sempre teve muita clareza para poder reagir às situações, né? Então a mansidão nos leva a reagir da forma correta. Eu sei que isso parece algo inalcançável, inatingível, mas eu quero orar pela tua vida nessa oportunidade. E é possível sim, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor vai nos regenerando, o Senhor vai nos transformando e com certeza a gente vai poder ter uma vida com muita qualidade, com muita abundância, com muita virtude, e as pessoas não vão conseguir mais tirar a nossa paz, os problemas não vão conseguir mais tirar a nossa paz. Nós vamos ter serenidade, paciência e mansidão. Oremos em nome de Jesus. Pai, eu sei que esse fruto do Espírito, essa virtude da mansidão, parece algo impossível para o tempo que nós estamos vivendo. Mas, ó Deus, eu entendo imprescindível, Pai. Mais do que nunca nós precisamos ser manso e que possamos aprender com o Senhor, Pai. A não perder o nosso foco, a não perder o nosso propósito, a caminhar, Senhor, rumo à Tua vontade que é boa, perfeita e é agradável, Senhor. Que o nosso casamento, a nossa família, a nossa vida, que possamos ter essa virtude para poder manter tudo que o Senhor nos confiou, que a gente não perca nada, que a gente não perca a paz, a alegria. Por isso nós precisamos desse atributo, dessa virtude, desse fruto para poder viver uma vida com muita qualidade,
viver o teu plano, Senhor. E assim como Moisés foi fiel ao chamado e viveu tudo aquilo que o Senhor deu para ele, e assim como o Senhor Jesus também foi fiel até a morte de cruz, e esse fruto foi imprescindível, Pai amado, para poder cumprir a missão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe cada internauta, e que o Espírito Santo nos faça viver e entender isso para a glória do nome de Jesus. Amém. Obrigado por participar, por nos acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Um forte abraço. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que, além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição.
que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do Teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os Teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a Tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a Tua bênção, a Tua graça sobre os Teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o Teu reino cresça, e o Teu nome seja glorificado pela vida do Teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.